Para nós, mais uma vez, é um prazer estar palestrando em mais um evento da Future ISP 2018. E nós, como Network Education, estamos trazendo para vocês nessa tarde uma palestra que vai tratar a respeito de desenho de rede, problemas e soluções. O que é a Network Education, pessoal? Para aqueles que ainda não nos conhecem. A Network Education é uma empresa focada em desenvolvimento de conhecimentos e aprendizado para o mercado ISP. Ou seja, nós trabalhamos com treinamentos focados e objetivados no profissional que trabalha no mercado ISP. Um dos problemas muito grandes que os ISPs regionais eles encontram é do conhecimento objetivo, aquele conhecimento específico para atender a sua demanda, para atender a sua necessidade. E a nossa pergunta-chave é: por que pagar se você ou a sua equipe podem fazer? Dessa forma, se você pode ter o conhecimento, pode resolver o problema, isso já vai te dar um avanço na frente de todas as outras empresas. E quem somos? Aí temos alguns dos instrutores da Network Education e alguns dos parceiros. Temos o Hudson, o Patrick, o Furtado, o Pacheco, o Rinaldo, e tem outros instrutores parceiros que não estão aí nesse slide, porque senão ia faltar espaço para poder botar o pessoal todo, e todos nós somos a Network Education. Qual foi a motivação de trazermos esse trabalho para vocês aqui nessa tarde? O mercado ISP ele tem crescido vertiginosamente no mercado brasileiro, no cenário brasileiro atualmente. E essa avidez de crescimento, esse ímpeto de crescimento, tem trazido, consequentemente, alguns problemas que os operadores não imaginariam ter. Por quê? Porque esse crescimento operacional, ele vai sempre além do conhecimento que um provedor, que um profissional ele precisa ter. Logo, a base infla e os profissionais, às vezes, não conseguem lidar com problemas corriqueiros do dia a dia pelo fato de acabarem inflando a base e não qualificando sem conhecimento. E assim, vem a pergunta: por que pagar se você ou a sua equipe podem fazer? Em cima do desenho de rede, nós vamos abordar hoje alguns problemas simples e como podem ser tratadas as soluções para esses problemas. Há, às vezes, nos ISPs, uma homogeneidade de equipamentos, equipamentos de diversas marcas, configurações feitas de várias formas diferentes, porque poucos se preocupam com o desenho de rede, com a forma correta de organizar a sua infra. Afinal de contas, o que é esse tão falado desenho de rede? A gente ouve muito, pessoal, desenho de rede, o que é isso? Que desgraça de desenho de rede é esse? Desenho de rede nada mais é do que a organização física e lógica dos ativos de rede de acordo com a função que cada um deles vai executar dentro da sua planta. Aí nós temos um desenho de rede até bem complexo, né? Desenho de rede esse, cujos créditos pertencem à Cisco, que mostra vários equipamentos em função de borda, de core, switching, acesso, enfim. Desenho de rede vai determinar qual equipamento vai executar qual a função. Não é só a organização física deles no REC, mas também a organização lógica da função que cada um desses equipamentos deve executar dentro do nosso provedor. Só que com um desenho de rede muito grande, muito complexo, nada mais justo e mais simples do que setorizar por partes. Vamos fazer uma fragmentação desse desenho de rede e analisar cada detalhe de cada setor, como, por exemplo, borda, BNG, que engloba aí os concentradores de acesso, PPPoE, IPoE, entre outros, e serviços, que incluem firewall, DNS, monitoramento e outros serviços que um provedor, que um ISP pode disponibilizar. Vamos começar com os problemas da borda. São os problemas que mais incomodam a maioria dos provedores. Esses problemas normalmente acontecem de forma natural. É até estranho dizer isso, né? Problema de forma natural, mas
Porque o instinto natural do provedor, quando ele nasce, ele começa a utilizar recursos que ele dispõe. Ah, eu tenho um servidorzinho aqui, ou eu tenho isso ali e tal. E com esses recursos que eles dispõem, o provedor ele começa a sua operação. E essa operação, ela pode apresentar problemas, por quê? Com o equipamento disponível e o conhecimento disponível, que às vezes nem sempre é o necessário, começa-se a acontecer problemas que não são esperados. Isso se detém, na maioria dos casos, pela falta de capacitação da equipe técnica. A equipe técnica, às vezes, vai lá, não, vou colocar isso aqui, vou assistir uns 2 vídeos no YouTube, vou aprender mais ou menos a fazer, deixa rodando, depois eu resolvo. Dessa forma, o que acontece? Eu estava até conversando com um amigo mais cedo, que alguns desses problemas viram dragões adormecidos. Ele está lá, você fez aquela gambiarrinha lá, funcionou, ele está quietinho lá, está dormindo. Só que quando você menos espera, esse dragão acorda com fúria e te causa um transtorno enorme, te dá um trabalho enorme, geram muitos problemas na sua rede. Então, dessa forma, nós temos problemas nativamente falando. Se não começarmos de forma organizada, o que a maioria não começa, inclusive vão ter vários slides aí que vai mostrar como muita gente começou, a gente acaba tendo realmente problemas. E quais são alguns desses problemas que muitas vezes não são imaginados pelos provedores de acesso, mas eles podem existir? Escalabilidade é um desses problemas, resiliência, MTBF e MTTR, vocês vão entender, alguns que não entendem o que significam essas siglas, e a parte de suporte ou TAC desses equipamentos. Tá? Então, isso aí tudo envolve apenas problemas inerentes à borda da nossa operação. Quando nós falamos de escalabilidade, por exemplo, muita gente que escolhe uma solução BGP, ele não analisa uma solução de borda, ele não analisa qual é o fator de escalabilidade da sua rede, o que ele precisa que essa caixa faça em X tempo. Nós até colocamos aí que o Joãozinho ele usa sempre a mesma receita, comprar a caixa mais barata possível e pensa apenas na quantidade de banda que ele precisa passar. Ah, eu preciso de uma caixa que passe 1 GB, uma caixa que passe 2 GB, mas ele deixa de lado análises importantes, como por exemplo, perfil de crescimento de tráfego. O Joãozinho ele não tem um estudo de quanto de tráfego o provedor dele cresce a cada mês. E de em quanto tempo uma caixa, que hoje é para atender 1 GB, mas que atende no máximo 2 GB, vai durar na operação dele. Se é economicamente viável, ele comprar essa caixa que só passa 2 GB. Ele não analisa isso. Densidade de portas. Isso é outra coisa que pouco se ouve o pessoal falando, ah, eu quero só uma caixa que passe 2 GB, mas qual a densidade de portas? Quantas portas de 10 você precisa? Quantas de 1? Quantas de 40? Quantas de 25? Não se vê essa discussão. E os 2 pontos mais importantes na escolha de uma solução de borda. Diagrama de blocos do circuito de encaminhamento. Você precisa saber, por exemplo, eu tenho uma caixa com 10 portas de 10 GB. E essa caixa ela tem 2 processadores, mas essas 10 portas de 10 GB estão passando por um barramento apenas e sendo tratadas por um processador apenas. Adianta de que uma caixa com 2 processadores, se você tem 10 portas sendo tratadas apenas por um? Isso se estuda no diagrama de blocos no circuito de encaminhamento de tráfego. Você vê isso lá no datasheet da caixa que você está comprando. Quem de vocês lê datasheet de caixa aqui? Eu acho que é igual bula de remédio, né? Ninguém lê, vai lá na farmácia, comprou, só que tecnologia, pessoal, não é item de prateleira. Você não deve comprar tecnologia igual compra um ventilador, tá? E o segundo ponto é a capacidade de processamento de pacotes por segundo. Ah, eu quero que passe 1 GB, tá, mas 1 GB de um cliente navegando com X PPS ou 1 GB de 1000 clientes navegando com Y PPS? Isso é um ponto crucial que deve ser tratado. Às vezes, eu vejo vários casos aí do cara que tirou a solução
XYZ e botou a solução ABC na borda dele e falou assim, cara, minha rede está fluindo, mas ela está passando a mesma banda, como assim? É simplesmente porque a solução que você tinha antes não estava passando a quantidade de pacotes por segundo necessária de acordo com a demanda da sua rede. Então, tudo isso depende de um estudo prévio da sua rede. Resiliência. O mesmo Joãozinho, ele pensa, vou comprar uma caixa só uma que eu preciso. Minha operação é média, consome muito, eu tenho X clientes, vai me sobrar dinheiro para eu realizar aquele meu sonho pessoal. Talvez de comprar a Hilux vermelha e tudo mais. Mas ele esquece que apenas uma caixa executando uma função tão crítica como é a função de borda, pode tirar noites de sono dele que a Hilux não vai repor. Tá? Esses desconfortos, esses downtimes, eles são muito prejudiciais numa operação, principalmente se você vende link para setor governamental, link para empresa que depende daquilo ali para emitir nota fiscal eletrônica, ou às vezes um cara que ele te contrata um link empresarial, apesar dele usar em casa, mas é porque simplesmente ele executa ações de compra e venda na Bolsa de Valores, e cada segundo é fundamental para o sucesso ou fracasso das transações desse cara. Será que compensa você ficar rebutando uma caixa a cada uma semana, a cada 15 dias, mesmo que seja durante a madrugada, só porque você quer manter aquela caixa ali, ou porque você tem uma afeição por ela, ou porque ela é mais fácil de operar, ou sabe-se lá por quê? Será que isso compensa? E no caso, por exemplo, da resiliência, de você ter duas caixas, qual o conforto que isso vai te dar? São pontos a serem analisados. MTBF e o MTTR. Esses caras, eles são indicadores relacionados à disponibilidade da sua caixa de prestar um determinado serviço. Ou seja, quanto tempo essa caixa aguenta ligada direto, sem parar, sem travar, sem reiniciar, sem nada, executando essa função que eu preciso dela. Ela só aguenta uma semana? A cada uma semana eu sou obrigado a reiniciar ela? Cada um dia? Ou a cada 2 anos, ou a cada 5 anos. Isso é muito importante ser analisado. Isso também tem no datasheet dos equipamentos. Então, antes de comprar, leiam, não faça igual bula de remédio, leiam o datasheet e avaliem qual é o MTBF ou MTTR dessa solução que você está adquirindo para a sua borda. E não menos importante, a parte de suporte ou TAC. Será que a minha operação, visto que eu vendo links dedicados, empresariais, que tem um SLA relativamente alto, será que a confiabilidade da minha operação pode ficar na mão de profissional A, B, ou de um fórum na internet, ou de um grupo de WhatsApp ou Telegram? Ah, mas se parar, eu entro ali no WhatsApp, chamo ali, pergunto para o pessoal, olha, está dando esse erro aqui, minha rede está toda parada, alguém me ajuda. Será que vale a confiabilidade da sua rede nisso? É preciso confiar a sua rede, a sua solução de borda, ou na mão de profissionais que vão realmente lhe dar o suporte necessário, ou comprar uma solução que vai te fornecer esse tipo de serviço, como algumas soluções fechadas têm. Você não está comprando apenas uma caixa, um ventilador, ou um liquidificador, ou uma batedeira, que você vai lá na prateleira, tirou, ligou na tomada. Não, tecnologia não pode ser comprada dessa forma. Você tem que comprar tecnologia como uma solução e não como um produto. Você não está comprando uma caixa de borda, você está comprando uma solução de borda. Vamos lá. Eu vou levantar porque sentado não me sinto meio desconfortável. Então, quando a gente começa, a maioria, né, ou a grande maioria, começa um provedor, como é que começou, né, a história disso? Primeiro, existe um cliente, ou ainda não cliente, mas alguém que quer internet. O cara quer internet, beleza. Eu contrato uma internet, seja ela qual for nesse momento, puxo um cabo lá para o meu vizinho e
mando a internet para ele e um boletim todo mês. E assim começa muitos dos provedores, né? Eu diria que nos últimos anos, numa proporção grande, né? A coisa começa assim. Depois, o que acontece? A demanda aumenta, né? Mais clientes ou mais vizinhos ou mais, né? Precisam ou querem a tua internet. E aí a coisa começa a complicar, né? Porque naquele momento ali anterior, a gente tem o famoso roteador tudo em um, né? O que quando a gente começa parece uma maravilha, porque dá para fazer tudo ali dentro, né? Dá para fazer um NAT, dá para controlar a banda, dá para, né, fazer firewall, dá para fazer tudo ali, o PPPoE, tudo na mesma caixa mágica, né? Parece que aquilo ali, nesse momento, o cara já pensa, diz, pô, agora eu tô com a mina de dinheiro nas mãos, né? Só que conforme a densidade aumenta, os problemas também aumentam. Com isso, aquela caixinha faz tudo, já não serve mais ou começa a apresentar os problemas que o Wesley estava falando. Trava uma vez por dia, uma vez por semana, prende a rota, enfim, né? E aí o cara começa a separar os serviços, né? Então a gente tem um roteador de borda nesse momento separado e o primeiro passo que os provedores geralmente fazem é separar o PPPoE, né? Colocando um concentrador, um servidor PPPoE de fora, né? Ou separado daquele roteador de borda. Só que isso não para por aí também, né? Porque com essa história de botar com um roteador de borda mais um servidor PPPoE separado, pô, eu vou precisar de um Radius, né? Porque eu já não estou mais cadastrando nas secrets lá meus clientes, manualmente, né? E aí, precisando de um Radius, eu já preciso de mais um dispositivo, né? Mais uma máquina. Outro, já vi também que eu não posso confiar lá no meu único link, por mais que seja, né? Por mais confiável que seja na hora da venda, né? Que o vendedor te vende lá a confiabilidade toda do teu link, o provedor acaba descobrindo que um só não basta, né? A velha história de quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, e assim por diante, né? E aí começa realmente a coisa a ficar mais complexa e o cenário do cara vai evoluindo, né? Conforme essa densidade de clientes vai aumentando ainda mais, afinal de contas é tudo, né, que um provedor procura cada vez atender mais e mais e mais clientes, né? Aquele único servidor PPPoE também já não serve mais, né? Ele precisa de mais do que um, certo? Então agora ele tem dois links, um roteador de borda, mais um servidor Radius, e agora ele precisa fazer a divisão de carga desse PPPoE dele, porque a caixa dele chegou lá em 1.500 e topa a CPU e não tem mais o que fazer, precisa botar outra, né? Não só pelas limitações disso, mas também para uma redundância, enfim, né? Indo mais adiante ainda, ele acaba descobrindo que ele precisa armazenar os logs daquele NAT que anteriormente ele só tinha uma regra de mascaramento lá e para ele tudo funcionava tranquilo. Aí chega um ofício, né, dizendo assim, ó, crime tal foi cometido por esse endereço IP que está dentro da tua rede, tu precisa identificar o cara. E aí o cara cai em outro problema. Nesse momento ele sai correndo porque ele descobriu que geralmente o MikroTik dele lá consegue exportar as conexões por um syslog. Aí ele vai lá, corre, descobre o servidor de syslog, instala e sai logando tudo que é exportado num servidor de syslog. E aí ele viola a privacidade do usuário. Basicamente, coisa que a gente não pode fazer porque está determinado no Marco Civil, não é? A gente não pode interferir e nem ter informações de qualquer conexão de destino desse cara, certo? Então, a gente vê bastante, né? O pessoal procurando syslog, servidor de syslog. Então, quem está fazendo isso
saibam que está violando o marco civil e a privacidade do usuário. Então, pode ser dois problemas. Primeiro, tu não ter nada, né, não conseguir identificar o cara. E o segundo problema pode ser identificando da forma errada, armazenando dados que não deveria armazenar. Né. Nesse momento, realmente, as soluções vão parecendo ficar cada vez mais complicadas. Né? E aí o cara se pergunta, e o IPv6? Né? E o IP público para aquele cara que tem câmera? Né? E o IP público para aquele cara do Xbox, do PS4, dos jogos online, ou o famoso jogador de LoL, né? Quem não tem um jogador de LoL na rede aí? Que é aquele cara que é melhor do que o Dude, né? Porque ele apita antes do Dude alarmar, né? Tu não precisa ter monitoramento de latência, principalmente dentro da tua rede, desde que tu tenha um jogador de LoL lá dentro, né? Geralmente é assim, porque o cara sabe do ping da tua rede melhor do que tu mesmo, né? E aí, o velho problema do Google lá, né? Pedindo CAPTCHA toda hora. Vai lá fazer uma pesquisa, os clientes têm que ficar, né, digitando. E o Netflix que simplesmente parou de funcionar. Né? Tudo isso acontece, né? E aí agora, então, o cara vai lá pesquisar. Hoje a informação é muito mais fácil, né, de fácil acesso, e ele descobre que ele tem que tirar o ASN. Né? Ele precisa ter os recursos dele mesmo. IPv4 e IPv6. Só que para isso, ele precisa fazer BGP. Né? Mas, como assim, BGP? Tá fácil, né? Vai lá no YouTube, vê o videozinho, configura e toca a ficha. E aí, quando a gente fala em BGP, começa essa questão. Beleza, o cara evoluiu até aqui e falamos em BGP, ele já sabe que não tem como escapar daquilo ali. E aí vem toda aquela questão quando a gente vai olhar para o BGP. Beleza, BGP é simples? Depende. Num primeiro momento, quando o cara vai ali, olha um vídeo e vê que é só configurar o ASN dele lá, botar o IP do peering e está pronto? Pode ser. Pode ser. Mas o cara vai ter um link ou dois. Se ele tem dois, a coisa já muda. O cara vai entrar num IX, né? Vai entrar numa rede onde é uma coisa colaborativa, que se tu cometer qualquer erro, tu vai estar prejudicando muitas outras empresas. Vide o caso que a gente teve de um banco aí, recentemente, alguém simplesmente anunciou lá o prefixo do banco e pronto. Ninguém mais no Brasil que estava conectado no IX conseguia acesso àquele banco, porque um cara simplesmente fez um anúncio errado, né? Vai fornecer trânsito, né? Ou ter clientes que também são AS. Ou um cliente que é provedor, isso muda exponencialmente a complexibilidade desse cenário. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada etapa disso, o que pode ser feito e o que a gente consegue ajudar vocês nesse caminho todo, né? Então depois que o cara já tem lá mais servidores PPPoE, mais redundância, mais agora uma operadora, mais um IX e etc., o cara começa a ver que aquele serviço de BGP vai demandar uma caixa específica para aquilo. Né? Aquele tudo em um que parecia uma maravilha lá no início, agora já não faz mais sentido nenhum, não tem mais como tocar, e a complexidade vai aumentando e aumentando cada vez mais. Né? Aí o cara vai lá, como é que eu faço essa... Né, isolo isso aí, BGP, pô, tem uma operadora e tem um IX, né, uma palavra que o pessoal gosta de usar muito, né, como é que eu balanceio a carga, né? Então, todas essas questões começam a ser levantadas e não adianta, o cara vai ter que ir atrás de um treinamento, se capacitar, entender o protocolo mais do que o que ele estava acostumado simplesmente ali a aplicar uma configuração. Ele vai ter que começar a entender realmente, de fato, e esse momento é o momento que eu defino como o momento que o cara passa de ser usuário da internet para ser a internet. Afinal de contas, ele está ali, é um sistema autônomo, tirou o AS com a Camila lá, né? E aí está tudo funcionando, beleza, tranquilo,
E aí superou todas aquelas perguntas de antes, e aí vem, e se o BGP cair? E se o meu BGP travar? E se uma operadora minha cair? E onde eu ligo o CDN? Né? Essas perguntas já estão num nível de complexibilidade bem maior, e nesse momento, ou o cara vai ter uma orientação e buscar, ou ele vai estar perdido, tá? E aí, solução, o cara vai lá, 2 BGPs, certo? Um para cada um, se um lado cair, toca pelo outro. E assim aumentando, claro, a qualidade e disponibilidade do serviço de cada um. Né? Onde é que eu vou ligar as minhas CDNs? Afinal de contas, eu já estou bem grande, consegui, né, como é que usaram a frase, a graça da CDN, né, foi alcançada, e aí eu já tenho Netflix e Facebook dentro da empresa, e agora não tenho mais também, ao longo dessa evolução, não só mais PPP-oE, também tenho IPOE, certo? Assunto que a gente vem trazendo aí já desde o ano passado, né? Através do Wesley lá. E aí o cenário realmente fica bem complexo, e nesse momento, até chegar nesse perfil especificamente, muitas vezes o provedor comprou o equipamento errado, investiu muitas vezes no consultor errado ou na pessoa errada, gastou 2 vezes, o cara montou, não treinou ninguém, se o cara não atender final de semana durante um problema, o provedor está morto, não sabe o que fazer, não tem para quem ligar, tem que sair desesperado num grupo procurando ajuda de alguém. O ponto todo dessa conversa é justamente a capacitação. O cara, depois de todas aquelas outras perguntas, ainda tem outra questão. Cadê meu software de gerência ali do sistema, da rede? Cadê onde eu coloco o meu DNS? Onde vai parar tudo isso dentro do meu cenário? Eu também quero ter o meu servidor speed test lá, o meu nome aparecendo lá no speed test, certo? Tudo isso, né, são o caminho natural da coisa, é o caminho natural da coisa, né? Onde é que eu coloco o meu software de monitoramento? Certo? E aí, a gente entra praticamente nesse caminho todo evolutivo, num assunto que o Patrick vai dar uma palhinha para nós agora aí, porque ele é o cara quando a gente fala em virtualização. Boa tarde. Meu nome é Patrick Brandão. Estou muito feliz com a presença de vocês e ver essa plateia cheia. E eu vou falar para vocês um pouco dos detalhes mínimos desses desenhos de rede que nós estamos propondo, que, além de ser uma solução óbvia, todos os desenhos de rede que nós propomos assim, são desenhos óbvios. Se a gente voltar lá no primeiro desenho, onde um provedor se tornou um provedor aqui? Aqui. Muitos falam, isso aqui é um provedor. Eu diria, isso é um compartilhador de internet? Não, mas é um provedor. Isso aqui é um provedor. Não. É um compartilhador de internet? Não, mas é um provedor. Já tem 2 roteadores. Onde implementou um software de gerência redes, o cara já emite boleto, o cara precisa de uma conta no banco, já é um provedor. Mas entre esses 2 equipamentos, ele precisa de uma hot estática ou um SPF. Isso aí, ele vai ter que aprender. Vai ter que fazer cálculo de subrede. Então, ele coloca o software de gerência do provedor ligado no mesmo roteador que recebe o link. É o meu software de gerência ligado na minha borda. Então, mesmo que eu lá na frente vá implementar uma borda redundante, eu vou implementar uma borda com 2 links, e depois eu vou implementar uma borda redundante, mas eu não posso ligar o meu software de gerência na minha primeira borda redundante, na minha primeira borda principal, porque se a minha borda principal cair, o meu software de gerência caiu, os meus usuários não vão conseguir autenticar via Radius no PPP-oE e ele vai continuar offline. Quando o provedor chega nesse estágio, nesse desenho de rede que vocês estão vendo aqui, eu posso julgar que esse cara se tornou um verdadeiro provedor. Porque aqui, hoje, é onde o cara começa
a literalmente imprimir dinheiro. Porque qual que era o maior custo de um provedor de internet antigamente? Era link. Link era mais caro do que a folha de pagamento. E hoje nós vivemos uma realidade onde a folha de pagamento de um provedor chega a ser 10 vezes superior ao que ele gasta com link. Mas tem o concorrente que agora que lançou 100 megas a R$ 59,90. E ele consegue entregar, por quê? Porque ele tem um CDN. E ele tem os 3 CDNs principais, Facebook, Netflix, Google. E com isso ele consegue 70% de toda a demanda de banda dele sendo atendida dentro da rede, sem necessidade de consumir internet. Então, como a maior parte dos usuários domésticos consomem serviços de multimídia como a Netflix, redes sociais como o Facebook, YouTube no Google, o cara passa a ter um produto que ele entrega, e que o usuário está super feliz. Mas o que acontece quando você desliga o Netflix? O que acontece quando você desliga a internet? Você tem o usuário com um verdadeiro conceito de usuário. Agora ele se tornou um usuário de drogas. Você cortou a internet dele, ele começa a ter um ataque de abstinência, ele liga para o provedor falando, eu estou entrando em crise, eu estou pirando, por favor, volta à internet, eu estou desesperada. Eu passei a ver que tem 3 anos que eu não sabia que eu tinha uma crise existencial e eu só percebo a crise existencial quando a internet cai. Então, nesse momento, o cara se tornou um provedor. Só que a vida dele não vai ser tão simples, porque todas as aplicações que ele precisa rodar dentro do provedor de internet, ele precisa rodar em um servidor. Onde é que fica o... Ele precisa rodar dentro de um servidor. Então, eu não vou comprar um servidor para o software de gerência. O software de gerência me pediu um servidor com 8 GB, com 500 GB de disco, e eu preciso, com 8 núcleos, e eu vou comprar um servidor de 9.000 para esse cara. Aí eu preciso de um DNS, eu preciso de um speed test, eu preciso de um software de monitoramento, eu preciso de um software de monitoramento de internet das coisas, eu preciso de um software de monitoramento de qualidade de ping, eu preciso de um software de monitoramento SNMP, eu preciso de um SNMP que permita que os meus clientes monitorem os equipamentos que eu estou usando para vender internet para ele, como acontece em muitos casos de licitações. E aí o cara pensa, onde eu vou rodar tanta aplicação? Eu preciso de ter um DNS principal, eu preciso de ter um DNS alternativo, eu preciso ter um DNS redundante, por quê? Porque sem um DNS, o desempenho do CDN é menor. E muitas das vezes, como o caso da Akamai, o CDN nem gera economia se não estiver usando o DNS do provedor. Porque existem uns recursos como o Split Horizon no DNS, onde o site te manda para um CDN baseado no IP de quem fez a pergunta no DNS. Então, se eu usar o DNS da Copel, o DNS da Copel vai perguntar para o Google, Google, qual é o IP do seu site? O Google, olha, é a Copel que está perguntando? Então, eu vou te mandar para o CDN da Copel. Então, se o provedor não tem um DNS próprio, o Google e muitos sites não sabem para onde enviar este cliente. E aí, o cara pensa, poxa, eu vou comprar um servidor para cada aplicação? 5 servidores. Cada servidor consumindo 1 kVA, 500 watts, hora. E o cara pensa assim, poxa, isso vai ficar muito caro de energia elétrica, porque eu tenho que ter bateria, eu tenho que ter todo o mecanismo de energia elétrica, eu tenho que ter o resfriamento, e isso era a realidade de quem vivia talvez em 98, mas não é a realidade de quem vive hoje. Porque hoje existe uma solução muito barata, que é você virtualizar tudo. Você compra um único bom servidor, ou, se você não quer que aquilo para nunca, você compra 2 servidores, mas, basicamente, hoje um único servidor é capaz de atender todas as demandas de software. Porque você tem fonte redundante, você tem 2 processadores, 2 bancos de memória, você põe os discos em RAID 1 ou RAID 5, de forma que eles se espelham. Se um disco queimar, você pode tirar com o servidor ligado, botar um disco novo e voltar para a mesa. Porque o provedor precisa cada dia mais emitir boletos e não ficar entrando toda hora no hack para consertar um equipamento. O objetivo aqui é mandar boleto. Lá quando o cara abriu o provedor de internet, ele tinha a internet, o cliente querendo internet, ele entregava a internet e entregava o boleto junto. Então esse é o mecanismo que todo provedor tem que replicar. E nós temos 2 soluções para você pegar aquele servidor e rodar aplicações dentro dele. A primeira é o VMware, que basicamente é um dos softwares mais estáveis que existe no mundo para virtualização. Você pega o CD, põe no servidor, instala e cria máquinas virtuais. Joga lá um Ubuntu, joga lá um FreeBSD,
O cara do software de gerência falou que vai usar o Debian. Você instala o Debian, entrega o IP para ele. O cara que vai fazer o monitoramento para mim precisa de um Ubuntu 14. Instala o Ubuntu 14, dá o acesso para ele. E você vai fazendo isso muito rápido. Mas por mais que isso seja muito rápido, onera muito recurso. Então você vai subir um Ubuntu virtualizado, ele vai começar, assim que você dá play nele, ele vai consumir 128 MB de memória RAM. Ele vai consumir 50 MHz de processamento. Enquanto que o cara só precisa rodar um DNS, algo muito pequeno. Então surgiu uma outra forma de virtualização, que é o Docker. Que você usa um único sistema operacional, não instala vários sistemas operacionais, e dentro daquele sistema operacional você põe aplicações, e uma aplicação não consegue conversar com a outra. Cada um está dentro de um container. Por isso até que o termo container aqui é muito prático. Você pode ter um tigre dentro de um container, você pode ter um leão no outro, você pode ter o cordeiro no outro, você vai garantir que o tigre não vai sair comendo todo mundo. Então você pode ter um container de DNS, um outro container de DNS, um container de monitoramento, e isso, por exemplo, cada container vai consumir 1 MB de memória RAM. Então, num servidor com 1 GB, se sua aplicação gastar 1 MB de memória RAM, você pode ter 1000 aplicações no servidor. E assim, isso vai abrindo novas possibilidades. Você, poxa, vou subir... O Elisandro estava dando uma palestra sobre Docker hoje, e ele subiu um servidor DNS recursivo em exatos 15 segundos. E ele poderia... E cada servidor DNS atende normalmente a demanda para 5.000 clientes. Então, antigamente, se pagava um absurdo para montar um servidor DNS. Eu pensava assim, quando eu comecei a dar consultoria em 2003, eu pensava assim, poxa, quanto que os caras estão cobrando para instalar um servidor DNS? Um cobrava R$900, o outro estava cobrando R$5.000 para instalar um servidor DNS. Hoje isso não se paga mais para isso. Mas isso não pode funcionar. É uma coisa muito pequena, mas é uma coisa muito pequena que não pode parar. Porque se o seu DNS parar, você pode ter 100 GB de link, você pode ter todos os seus DNS que você não tem nenhum cliente navegando. Então, essas soluções como VMware e Docker vão prover toda a virtualização de aplicações que você precisa para rodar aplicações rápidas, portar aplicações. Talvez um negócio que vai surgir mais daqui a uns poucos meses ou anos, o cliente tem a casa dele, tem as câmeras, e ele quer saber onde armazenar essas imagens, onde assistir essas imagens, e o provedor vai conseguir vender isso para o cliente, porque o cliente precisa disso instantaneamente, o provedor está ali no local. Então, surgem essas aplicações. Então, meu provedor está montado. Meu provedor está pronto, eu tenho uma borda redundante, beleza? Eu ganhei todos os CDNs, dinheiro. Eu tenho todos os roteadores internos redundantes, eu fiz um anel óptico na minha cidade. Ao redor do anel óptico eu fiz um anel metro. Dentro do meu anel metro eu rodei uma rede MPLS e eu consigo vender tudo que os meus clientes me pedirem. Se um cliente me pedir 10 GB de transporte de uma cidade para outra, eu consigo entregar. Se um cliente quiser 100 megas de internet, eu consigo entender. Se abrir uma licitação na prefeitura, eu consigo atender. Tudo isso eu consigo atender, mas eu não sei se está online. O DUD já não me ajuda mais nessa parte. E eu preciso de uma aplicação de monitoramento melhor. Aí entra o Zabbix, entra o Nagios. Quem instrui a respeito dos Zabbix no nosso treinamento é o Hudson. Hudson Costa tem... Boa tarde, pessoal. A importância de monitoramento na nossa rede hoje, eu creio que parte do princípio fundamental. Se a gente levanta hoje, nesses desenhos que a gente viu, um BGP, a gente precisa saber para onde está indo o fluxo de cada interface. A gente precisa saber para a gente montar uma engenharia de tráfego. Monitoramento não é só a gente ficar olhando o gráfico lá. Também serve para poder nos avisar quando os nossos dispositivos de borda eles estão down, eles caem. Monitoramento com integrações hoje que temos com facilidade com o Telegram, de nos avisar quando uma determinada interface cai. Quem mora, a gente tem um amigo aqui do Rio de Janeiro, a gente lá precisa estar 24 horas porque a gente não sabe se romper uma fibra. Então, a gente faz uma integração com o Telegram que nos avisa quando a interface fica down. Todo o setor corporativo responsável pela fibra vai estar ciente que aquela porta está down e eles mesmos tomam a sua própria iniciativa de ir para a rua, uns que estão de plantão
já vão correr para o evento. Então, a importância do monitoramento hoje na rede, eu creio que é o principal para a gente fazer uma boa engenharia de tráfego, BGP. Eu uso muito o Nagios com a solução FAN, creio que muita gente não conhece. Eu consigo fazer engenharia de tráfego da rede, backbone, por ele. Se eu tenho 10 GB para um lado, 10 GB para o outro, fecho todo o anel. Como é que eu vou saber que se a minha engenharia está certa? Eu não consigo visualizar, ficar toda hora e lá dar um show interface nos equipamentos, um diz interface e ver a porcentagem. A gente precisa ver isso visual, facilitar a vida de quem está fazendo a engenharia de tráfego da rede backbone. E com monitoramento, isso aí vocês conseguem fazer no estalar de dedos, entendeu? A solução para monitoramento é essencial, tem que ter na rede. Eu creio que parte do princípio. Sem monitoramento, vocês são cegos na rede. Vocês não conseguem visualizar nada. Entendeu? Fica essa contribuição aí. Maravilha. Maravilha. E agora, pessoal, que a gente já entendeu como funciona o desenho de rede, qual o melhor desenho de rede, quem vão escolher vão ser vocês. Com base em tudo isso que vocês viram aí, organizar a estrutura de vocês fica fácil. Só que nós temos ainda o problema do conhecimento. E é nisso aí que a Network Education ajuda vocês. A Network Education, como nós apresentamos no início, ela é uma escola de treinamento voltada para os profissionais da área de provedor de acesso regional. E nós temos um diferencial enorme na qualificação profissional de vocês, porque os nossos treinamentos, a maioria dos nossos treinamentos, eles são EAD, ou seja, você pode estar dentro da sua casa, no seu conforto, assistindo a aula. Ah, mas é gravado? Não, não é gravado. É EAD em tempo real. Você vai estar ali com acesso ao professor, tirando as dúvidas na hora da aula. Melhor do que isso, por exemplo, os treinamentos tanto de switching, que o Patrick e o Hudson ministraram, de Huawei, os treinamentos de BGP, de OSPF, eles têm laboratório em tempo real. O que significa isso? Tem um amigo do Pará, um do Rio Grande do Sul e um de São Paulo. Se o amigo do Pará configurou o router ID do OSPF errado, configurou o mesmo que o amigo de São Paulo, a rede toda para. E é aí que a gente entra no troubleshooting em tempo real. Não são cenários isolados onde cada um tem o seu, o cara vai ali, o dedo gordo aperta, faz o negócio errado e ele fica quietinho. Não, deu erro aqui, eu não sei, eu não vou falar, eu tenho vergonha. Não, se ele fez errado, vai dar merda. E a gente vai ter que consertar na hora. E é assim que vocês vão conseguir, de fato, aprender para fazer. É dessa forma. Então, esses treinamentos que a Network Education traz para o mercado, já são 4 anos que a gente vem trabalhando com treinamentos nessa linha. Temos presenciais também, porém o nosso carro-chefe são os EADs, porque facilita com que, de novo, pessoas do Pará, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Recife, Mato Grosso do Sul, de todos os lugares do Brasil possam participar e possam interagir nesses treinamentos. Somente assim, somente com prática, aliado ao conhecimento, aliado às melhores técnicas, vocês poderão fazer a diferença na rede de vocês. E parem para pensar, gente, se vocês acham que conhecimento não é valioso, se você acha que contratar um cara que sabe fazer, ou que pagar para um colaborador seu, saiba fazer, imagina quanto custa lidar com a ignorância, com a falta de conhecimento. Eu garanto a vocês que a ignorância e a falta de conhecimento custam muito mais caro no bolso de uma operação do que pagar qualificação profissional para um colaborador. Pensem nisso, se você não paga para o seu, o concorrente paga para o dele, e ele está andando na sua frente. Está andando e andando rápido na sua frente. Tecnologia, a gente não compra na prateleira, mas ela sai no forno igual miojo. Você bota ali o miojo 3 minutos está sendo lançada a tecnologia nova. Saiu o GPON ontem, já saiu 10 GPON hoje, daqui a pouco já está saindo o 100 GPON, e por aí afora. De novo,
se vocês não se qualificarem, continuarem convivendo com isso, uma hora o dragão vai acordar e o problema vai ser muito pior do que vocês de fato poderiam imaginar. Pensem nisso, se capacitem. E nessas soluções que nós temos, a Network Education, em termos de treinamento, IPv6, fomos pioneiros em treinamentos de IPv6 na última milha, e ensinar o provedor a levar o IPv6 até a casa do assinante. Temos orgulho de dizer que já formamos no Brasil mais de 2.000 profissionais que estão capacitados para implantar IPv6 nas suas plantas. Não temos vergonha de dizer que depois de cada turma nossa, a gente vai lá no gráfico de adoção de IPv6 no Brasil e vemos novamente uma leve subida. Por quê? O cara saiu da sala de aula preparado para fazer. Preparado para fazer. E, de novo, por que pagar se você pode fazer? Um treinamento, um conhecimento, custa mais barato do que uma consultoria. E uma vez que você investiu em conhecimento, nunca mais ninguém tira isso de você, algo que ninguém pode tirar de você. Migrações de PPPoE para IPoE. Muita gente aqui talvez não tenha ouvido falar de IPoE, mas já tem gente aí que está usando o IPoE. O IPoE é uma solução baseada em DHCP, ou seja, se você tem uma rede GPON, sua ONU está em bridge, por que colocar o roteador do cliente para discar PPPoE, para ele ir lá e resetar e você tem que mandar um técnico lá reconfigurar? Por que não colocar o roteador desse cliente recebendo o DHCP e você te isola dessa responsabilidade? O protocolo GPON ele já provê isolamento nativo, então você não precisa se preocupar com o cara fazer uma merda, ligar um cabo aqui, não, vou descobrir toda a minha rede, vou subir um servidor de jogo, vou jogar CSGO com o Eduardo ali, na rede GPON do cara. Não, é um protocolo seguro, tem isolamento. Visualização completa da rede em tempo real, o Hudson acabou de falar aqui, você monta toda a sua planta, todo o seu mapa de rede, e você tem ali em tempo real quando cada lado está consumindo, quanto que está sendo consumido de cada lado, e ele frisou bem, isso auxilia na engenharia de tráfego. Se você está vendo que um circuito está consumindo mais do que ele deve, você já planeja a ampliação. Olha só, e o quanto que a ignorância não te custaria nesse caso? Um cliente reclamando de lentidão, teu circuito dedicado que tu vende lá, ou o LAN-to-LAN que tu vende para a rede de farmácia lá saturando, o cara não consegue sincronizar banco de dados, tudo porque você não tem um monitoramento efetivo. Dessa forma, também com a execução de aplicações virtualizadas, tudo que o Patrick falou aqui, você vai estar economizando dinheiro, aproveitando os recursos. Inclusive nós estávamos discutindo hoje na apresentação de Docker do Elisandro, ele falou que a VMware fez um estudo em que os servidores comumente não usam mais do que 15% da sua capacidade de recurso, ou seja, se você tem um Dell lá fazendo uma função só, tu está pagando luz para um cara consumir 15% de processamento. Vocês têm noção disso? Aí vocês botam 2, 3, 4 conta de luz, 2, 3 mil reais, podendo estar sintetizando tudo isso em uma ou duas caixas, com resiliência, com backup, com facilidade de queimou um disco, tu troca quente, queimou uma fonte, tu troca quente. Simples assim. E tudo isso são abordados nos treinamentos da Network Education. E eu quero abrir aqui um espaço para perguntas, dúvidas que vocês tenham aí, e nós estaremos aqui pronto para tirá-las. Tem um amigo ali com dúvida? Boa tarde. Meu nome é Patrick Sotero, sou da Exanet Telecom e gostaria de fazer uma pergunta ao nosso amigo que trabalha com Zabbix. Eu acho que eu sou fã da ferramenta Zabbix e queria saber se dava para fazer engenharia de tráfego com essa ferramenta. E se existe alguma dica de como utilizar? A engenharia de tráfego você vai fazer, você vai criar um mapa. Mais fácil você criando um mapa que você consegue ver por as linhas. Eu, particularmente, eu faço no Nagios, no FAN. Eu, particularmente. Mas você consegue fazer no Zabbix sim, sem problema nenhum. Ou você criar um screens, você criar as telas, botar as interfaces uma do lado da outra, e você mexendo nas suas políticas de BGP, você consegue visualizar em tempo real. À medida que você for mudando, você vai ver o tráfego
pelas screens, pelas telas. Deixa eu adicionar. Deixa eu atender um pouco a sua pergunta, porque eu acho que isso é exatamente o que ele está querendo. Você quer que a rede se pilote sozinha, baseada no monitoramento dos Zabbix, para passar o tráfego de um caminho para o outro? Eu queria saber por onde está passando o tráfego, né? Se está indo para o Netflix, Google, Facebook. Isso. Eu queria ter essa observação nos Zabbix, essa divisão, entendeu? Assim, ele querendo aquele monitoramento do fã que você faz com, né? Exatamente. Dá sim. Pelo que você falou, assim, mais ou menos, não sei se é isso, mas eu tenho que fazer um trabalho também com o BGP para monitorar os BGPs, porque eu sei que o BGP eu consigo monitorar com os Zabbix, tranquilo. Não, o Zabbix ele só captura as interfaces, o tráfego da interface. Não tem nada a ver com BGP. Você vai mandar o Zabbix monitorar o seu Cisco, Huawei, ViOS, qualquer dispositivo que fale SNMP. Ele vai visualizar a interface e você vai montar do jeito que você quer. Você vai montar a sua planta, a sua rede, vai desenhar a sua rede. Isso, no caso, eu não sei se você quer fazer a rede backbone ou se você quer ver as suas saídas de uplink, IX, para onde CDNs, o que está consumindo cada uma desses. Aí sim, é para trás do servidor. Também você vai montar as linhas, certo, normal, no Zabbix você consegue fazer no mapa, ou pelas screens, que é as telas, que o Reinaldo também faz excelente, muito bem, já me deu várias dicas também das telas nos Zabbix. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta aqui, que na mesma hora surgiu para mim, do meu colega aqui. Eu uso o VMware na minha rede e estou começando a estudar, comprei o livro do Elisandro, gostei muito da solução de Docker. A questão é o seguinte, eu posso usar Docker com VMware? Ou seja, subir uma máquina virtual para mim colocar as aplicações de DNS, ou hospedar um site, hospedar outro site, em cima de VMware? É possível? Então, essa é mais uma das funcionalidades que tu consegue usufruir, né, e aproveitar melhor os teus recursos em cima do que tu já tem. Desde que tu tenha qualquer sistema com base Linux, tu consegue rodar um Docker nele. No momento que ele rodou, tu tem toda a vantagem do mundo de containers na tua mão. Não interessa se é máquina virtual ou enfim, para que tu consiga usufruir de todos os recursos do Docker, basta que tu tenha um único dispositivo com uma base Linux, seja virtualizada ou não, tá? Geralmente o que acontece é isso. O cara já tem um servidor com VMware e quer passar a utilizar os serviços em containers para economizar recursos, ganhar desempenho, enfim, todos os benefícios que a gente trata inclusive no livro. E em cima do que ele já tem, ele não precisa fazer alteração nenhuma de infra, nem botar novo hardware, enfim. Tendo uma única VM ou uma máquina com base Linux, você já consegue utilizar todos os recursos deles. Lá no nosso treinamento de VMware, a gente criou um cluster VMware em 2 máquinas. Se uma falhasse, a outra assumia as máquinas virtuais. Dentro do VMware, nós virtualizamos o VMware, entregamos esse VMware virtualizado para o aluno, e naquele ambiente virtual nós criamos um cluster, um NFS todo virtual, e dentro da máquina virtual, que estava dentro do VMware, a gente rodou Docker. Dá para fazer muita coisa. Tá? O Elisandro vai dar uma palavrinha aí, no final a gente vai deixar os nossos contatos ali, tá? O nosso site, para que vocês possam entrar lá e dar uma olhadinha na agenda de treinamentos, o que a gente tem mais treinamentos para entrar na agenda. Recomendo também que assinem a news e que acompanhem a nossa página no Facebook, porque nela a gente lança todos os treinamentos e tal, então vocês ficam sempre antenados nos webinars. A gente geralmente também lança webinars instrutivos, onde a gente bate papo, troca ideia, conversa e tudo mais. Beleza, pessoal? Então tá, a gente está no evento fazendo o lançamento do meu primeiro livro, o livro justamente para falar sobre assunto de virtualização, mas de aplicações, tá? É o Docker para provedores, então Docker já bastante utilizado há 5 anos aí por desenvolvedores, agora trazendo isso de maneira que possa ser aplicada nos provedores, tá? Para mim,
é uma satisfação, agradeço ao Davi pela oportunidade. Também é o primeiro livro lançado pela editora Feature, né? Mais uma das ideias que a gente tem, e o Davi, como sempre, é o cara que aposta, né, na gente e que lança a editora também para que outros profissionais, que o nosso desejo é que esse seja apenas o primeiro, que seja o livro que veio para abrir as portas para que outros profissionais também, né, perpetuem seu conhecimento através dessas obras, com todo o apoio que a gente sempre tem. Então, saindo daqui, o livro está à disposição ali na entrada. Eu vou ali para a entrada, quem quiser trocar uma ideia, conversar, adquirir o livro, a gente está do lado. No mais, eu agradeço pela atenção de vocês. Hoje é um dia mais do que especial para mim, porque pela primeira vez estou palestrando na frente da minha família e também do meu primeiro empregador no ramo, o engenheiro Marcos Reman, que está com um stand aqui também. Eu não sei se ele está presente, eu tinha visto ele lá, mas agradeço também a oportunidade e, claro, sempre ao Davi por fazer um evento desse nível, onde a gente pode trazer a família, os filhos, e todos vão ser bem recebidos, tem espaço para cada um. Então, obrigado, pessoal. Quem quiser depois trocar uma ideia, eu vou estar saindo daqui do palco, vou estar à disposição lá no stand do livro. Tá bom? Os nossos contatos estão aí no último slide. Precisando, é só entrar em contato com a gente. E-mail, listas de discussão. Podem fazer o contato lá que a gente retorna tranquilamente. Beleza, pessoal? Agradecer aí a atenção de vocês e até o próximo. Obrigado, pessoal.